Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Vídeo importante hoje, hein? O que as mulheres querem nos homens, mas não vão contar. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e vamos sem delongas ao tema do vídeo, que esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, né? Todos os vídeos agora eu tô falando isso, mas é porque, né, o assunto é interessante. Bom, homens, esse vídeo é pros homens, né? As mulheres vão querer ficar curiosas, mas esse vídeo é mais pros homens mesmo. O que acontece? Nós mulheres, muitas vão reconhecer, outras não vão reconhecer, vão falar, eu não sou assim, não sei o quê, porque muita coisa que eu vou falar aqui é inconsciente, tá? A mulher, ela não sabe, inclusive eu vou falar umas coisas meio polêmicas, elas não sabem, mas a maioria das mulheres tem isso muito inconsciente e algumas até bem conscientes, né? Acho que fazem terapia, por exemplo. Então vamos lá. A primeira característica muito importante que um homem precisa ter é autoconfiança. Autoconfiança, porque a mulher, ela já é por si só um pouco... Ela sente que o homem é que vai dar esse amparo, proteção. Ela gostaria, por mais que ela seja autônoma, independente financeiramente e emocionalmente, ela quer ver no homem que ele consegue cuidar dele mesmo, ele consegue ter uma confiança e uma segurança para ele se cuidar, a própria vida dele, a individualidade dele. Então ele, na vida pessoal dele, nos projetos dele, ele tá muito interessado na própria vida, ele cuida do trabalho, a área da vida dele profissional, ele tá lá interessado no que ele tá fazendo, satisfeito, tá lá buscando os projetos dele de vida, ele tá envolvido, ele é um cara que ele se ocupa de forma satisfatória com a própria vida, com a individualidade dele. E esse homem que tem essa vida interessante, ele se torna interessante para a mulher, porque a mulher fica querendo fazer parte da vida interessante dele. Se ele for um homem que, quando ele tá ali conhecendo a mulher, ele começa a trazer para ela que ele mesmo, nem ele se aguenta na própria vida dele, que a vida dele é sem graça, que ele é insatisfeito, que ele é infeliz, o que ele não tá achando graça nenhuma nas coisas que ele faz, ele não faz, por exemplo, nada que traz satisfação, tipo um esporte. As áreas da vida da gente, né? Trabalho, saúde, lazer, pessoas da nossa vida, família, amigos e quem tem área espiritual. Essas áreas, elas precisam estar pelo menos equilibradas. Se você não está satisfeito ainda, você tem que estar buscando. E a mulher, ela vai reparar se esse homem tem uma vida interessante, se ele está buscando, né, ter essa satisfação com as áreas da vida dele. Então ele não pode ser um cara que ele tá com a vida estranha, desinteressante até para ele mesmo e achar que alguém vai achar ele interessante, entendeu? O ser humano é egoísta por natureza. Então a pessoa já tá querendo se conectar com uma outra pessoa que a vida dela esteja em abundância. Então, esse homem autoconfiante é um homem que ele fala que ele vai fazer cuidar da própria vida, e ele se cuida, ele cuida da saúde, ele cuida do trabalho, ele é bom pra ele, e ele é bom pras pessoas. Esse homem protetor é a segunda característica, autoconfiante é a primeira, a segunda, protetor. É um homem que ele, além de estar se cuidando, porque, vamos lá, uma coisa puxa a outra. Se o cara consegue se bastar, na vida profissional dele, ele tá tocando os projetos dele, não tá precisando ficar desesperado, pedindo pra ninguém nada. Ele tá lá firme, estudando, se tiver que estudar, ou já estudou, investindo, ocupado lá, entretido lá com as coisas dele. Esse homem que ele consegue isso, nas áreas da vida dele, se alguém da vida dele, seja uma pessoa idosa, pode ser os pais, pode ser uma irmã, pode ser uma pessoa da família, um filho, ou pessoas de modo geral. Se esse cara ele consegue se bancar nas coisas dele, ele consegue ser um homem que ele vai ter um olhar diferenciado para as pessoas à volta dele. Então a própria mulher mesmo, se ela tiver um pouco mais insegura com alguma área da vida dela, alguma coisa, ele vai ser esse cara que ele vai poder dar esse apoio para ela, até dizer assim, pô, se ele tá bem na vida profissional dele, ele vai conseguir dizer para ela assim, pô, faz aí um networking aí, faz não sei o que, e dar uma orientada até
que ela poderia fazer para melhorar, caso ela esteja precisando. Então você vê que uma coisa liga a outra. Se ele está conseguindo se cuidar, ele é totalmente capaz de amparar pessoas à volta dele. Mulher, ela pode até ter filho com ele, porque se ela ficar precisando de algum apoio, algum tipo de apoio, caso aconteça alguma coisa com ela e com o filho, ele vai estar podendo dar esse apoio porque ele está se apoiando, se ajudando, se cuidando. Então a mulher vai buscar no homem um homem que ele consegue cuidar dele mesmo, para ela poder ver a autoconfiança dele, né? Ele não é dependente emocional dela nem de ninguém, não vai ser, e ele vai poder amparar caso ela precise e caso ela tenha filhos com ele, né? Então, protetor é a segunda. Quer ver uma coisa interessante que eu lembrei aqui? Homens que são militares, eu tenho amigos que são algumas profissões, né? Eu tenho amigo que é policial, isso passa pra mulher, porque se ele tá ali numa função de proteger a sociedade, né? Ele protege as pessoas mais próximas, né? O médico, o bombeiro, militarismo de modo geral, o professor também, que é o cara que ensina, o cara que tem conhecimento, inteligência, pode ensinar. Tem certas profissões que são até fetiches, tá, pra mulher. Porque realmente, se ele tá ali numa função de orientar, de ensinar, de amparar, né? Médico, proteger, polícia, militar, bombeiro, enfim, militares. Então, assim, a mulher, você vê como é que tem a coisa da mulher buscar proteção? Então, comportamentos do homem que possam passar para ela, que caso ela precise da proteção dele, ele vai conseguir dar, são extremamente, as mulheres ficam interessadas. Não tô dizendo que essas profissões, a mulher às vezes nem quer ninguém dessa profissão, tô falando que tem muitas mulheres que se atraem por homens assim, justamente porque faz uma ligação inconsciente, entendeu? Mas homens, de um modo geral, elas querem sentir que eles conseguem dar essa proteção, até porque a mulher é mais fraquinha, mais né, menorzinha, fragilzinha, o homem, por questão muscular, corporal, ele já é um homem que ele consegue proteger mais, né? A mulher sente que ela tem capacidade de proteger a prole, mas ela gostaria de ser protegida pelo homem, né? Então isso pro homem, o homem que se cuida, principalmente a questão do shape, tá? Fisicamente, um homem que se cuida, ele adquire as duas coisas de uma vez só, a autoconfiança, né? E a questão da proteção, né? Porque realmente, um cara que tá debilitado, obeso, não sei o que, como é que ele vai dar proteção pra alguém? É ele que vai precisar de socorro, é ele que não se cuida, é ele que não cuida da saúde, é ele que não tá em boa forma, quer dizer, é questão de saúde mesmo, né? Então, se ele não se cuida, como é que ele vai cuidar dos outros? Então, assim, a mulher, ela busca proteção, e essa característica do homem cuidar do corpo, inclusive lá nos Estados Unidos, eu tô atendendo umas pacientes que moram lá, tem uma questão dos homens que são faixa preta de jiu-jitsu, quer dizer, essa coisa das lutas, né, da arte marcial, do cara que ele é lutador, tem essa coisa da proteção. Olha como é que tá todo comportamento do homem que possa passar pra ela uma questão de proteção. Eu tava até falando com um amigo meu um dia desses, que saio com meus amigos homens e amigas mulheres, um grupo de amigos, eu fico muito feliz quando um amigo meu fala assim, vambora, vem e fica de olho, fica curtindo o rolê lá, mas fica de olho em mim, sabe? Mesmo como amigo, por quê? Porque tá protegendo. Então, na hora de ir embora, fica preocupada, vai ver se chegou bem, essas coisas, né? Pequenos comportamentos, né? Se a mulher tá num lugar que é meio perigoso, ele anda do lado dela, ele fica mais do lado, assim, ele não sai andando na frente, né? Um dia eu fui pra um evento com um amigo meu, eu tava morrendo de medo, tava de salto, né? O homem usa tênis, sapato, ele tava andando rápido na frente, e eu falei pra ele, cara, eu sei que você tá com pressa, né? A gente tem hora pra chegar, mas eu tô de salto, eu tô com medo aqui nesse lugar, né? Meio deserto. Então, assim, a mulher sempre vai esperar. Eu tenho vários amigos, eu sempre falo pra eles, olha, proteção e tal. A terceira característica que as mulheres vão gostar no homem é aquele homem que ele tem, ele é firme, ele sabe dizer não pra mulher quando ele tá com vontade de dizer não, quando ele não quer se submeter a alguma coisa que ela tá impondo, e isso a mulher faz às vezes sem querer, ela testa se o homem tem essa capacidade de se defender. Quando o homem diz não pra uma mulher, pra uma coisa que ele não quer fazer, ele não quer se sentir obrigado a fazer, é um homem que sabe se defender. E esse homem que sabe se defender, ele se defende de mulheres, né, manipuladoras, ou de mulher que tá abusiva. Ele se defende de outros homens do mundo, ele se defende de pessoas
que possam fazer mal a ele. E a mulher que quer estar com um relacionamento com o homem e ela vê que ele consegue se defender até dela quando ela tenta manipular, é um homem que ela pode ficar tranquila, porque ele não vai fazer com que caso ela forme uma família com ele, alguém de fora prejudique a própria família dela, filho dela. Por quê? Porque ele é um homem que ele é muito inteligente ao ponto de não deixar os outros ficarem manipulando ele. Se alguém vem fazendo um tipo de manipulação, tipo, eu tô precisando de não sei o que lá, ele tirar da família para dar pros outros. Então, assim, a mulher, ela sempre vai entender que um homem que sabe dizer não pra ela, e isso não é um homem que diz não de forma grosseira, não. Pelo contrário. O homem, quando ele tá com a masculinidade saudável, ele foi educado de uma forma, com valores e tal, ele é um homem que ele não vai precisar se estressar, ser reativo com uma mulher. Porque não faz sentido, porque com mulheres... Quer ver uma coisa que eu acho bonitinho? Tá um monte de homem conversando, né? De repente um cara começa a falar muito palavrão. Aí se tem uma mulher na roda, o cara, pô, olha a menina aí, olha a mulher aí. Quer dizer, é uma coisa assim que parece besteira, mas eu tenho que falar nesse vídeo, cara, porque isso é o cara ver que tem uma mulher em pé, ele levanta, deixa ela sentar. Tudo isso não é porque a mulher é inferior, não. É porque é uma coisa de protetor. Ele tem mais força física pra ficar em pé. Ele aguenta mais. Ele é menos cansado, ele é mais tudo que ela. Eu falei isso no podcast que eu fui. A mulher quer que o homem seja melhor do que ela em tudo, inclusive financeiramente. Que ele tenha mais capacidade de batalhar e correr atrás dos projetos profissionais do que ela. Se ela consegue, ele tem que conseguir mais. Se ela tem coragem de fazer as coisas, ela quer sentir que ele tem mais coragem que ela. Se ela tem alguns medos, esse medo ele não tem, porque ele protege ela do medo. Se ela não sabe sobre algum assunto, ele sabe. Ai, gente, olha, são pequenas coisas, quer dizer, não pode ser fake. Não pode ser o cara fingir que sabe, mostrar que protege de uma forma fake, porque isso tem que ser muito natural. É tipo assim, tá caminhando com a mulher na rua e ela tá na beira da calçada, vai acontecer, tá meio perigoso ela ficar ali na beira, ele troca de lugar, sabe? Mas é uma coisa assim automática. Cara, meu pai que era muito assim comigo. Sabe, no elevador, ele deixava as mulheres saindo primeiro. É uma coisa assim, eu acho isso uma elegância, não? Gente, isso é afrodisíaco. Isso é afrodisíaco. A mulher entende que o homem, que ele se comporta um pouco mais educado quando tá, mesmo que esteja com os amigos, mas tem mulheres na roda, mesmo que elas falem besteira, mesmo que elas sejam zoeira, ele tem uma forma de tratar a mulher diferente como ele trata os amigos dele, homem, entendeu? Ele tem uma coisa mais zelosa. Ela merecendo ou não, porque não é questão dela merecer, é questão dele querer ser assim. É ele que gosta de ser esse tipo de homem. Então por isso que não é uma coisa, não é o cara quando tá querendo conquistar uma mulher que ele vai forçar esse tipo. É o cara que ele já é assim mesmo, ele é assim com a irmã, ele é assim com a prima, ele é assim com as tias, ele é assim com a avó, com a mãe, com as mulheres dando, sei lá, num ônibus, um coletivo, um metrô, no meio da rua, uma senhora ali, outra pessoa, ele dá a mão, ele ajuda, né? Uma senhora que atravessar a rua e fica com aquela carinha de medo. Até na escada rolante no shopping, uma vez eu vi uma senhora que tava com medo de... Sabe aquele negocinho do idoso? Que a escada rolante fica passando rápido assim? O cara vai lá e dá a mãozinha. Ai, gente, olha, eu acho isso lindo nos homens. Lindo, lindo, lindo. Entendeu? No metrô tem uma pessoa idosa em pé, ele levanta pra pessoa sentar, sabe? Ai, olha, sinceramente, homens, não é difícil. Não é difícil você ser um homem admirável. E, assim, eu já tô na terceira, né? Eu falei do autoconfiante, falei do protetor, falei do sabe dizer não pra mulher. E a mais importante, na minha opinião, a mais importante, o cara que domina as emoções dele, a fúria, né? Aquela coisa do cara quando fica com raiva de alguma coisa, quando ele fica com o ego ferido, quando ele fica chateado, dele não ficar reativo. Gente, isso assim, olha, eu vou te falar, isso é o mais importante na minha opinião. Eu vou falar por mim, tá? Não é nem como psicóloga, como mulher. Eu já me afastei de homens que eles simplesmente não sabem ficar... Tem raiva de alguma coisa que nem tem a ver comigo, às vezes. E ele começa a dar ataque de pelanca, como eu costumo falar, eu sou muito palhaça. Começa a dar ataque de pelanca, como assim? É o cara que fica... eu ia falar uma palavra feia, né? Fica chateadinho, fica pezinho da vida. Fica dando ataque, fica mimizento, fica resmungando, fica reclamando, fica brigando, fica... Sabe? Aquele homem que a mulher que tem que acalmar ele.
Não faz sentido, porque nós mulheres já tem um ciclo menstrual que as nossas emoções, um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, sabe? É TPM, um monte de coisa. A mulher que ela é emocional, a mulher que dá ataque de pelanca, a mulher que é assim, nem a gente se aguenta às vezes, né, na TPM. Como é que ela vai ter um homem do lado que quando acontece alguma coisa que irrita ele, sei lá, lembrei do caso de uma paciente que morreu lá, um animal de estimação do casal, ele que começou a dar ataque, tipo assim, e botar culpa nela, sabe? Tipo assim, a criança olhando. Quer dizer, o homem, se a mulher fizer alguma coisa com ele que ele não goste, ele tem que discordar. Ali, não quero, ou tudo bem, respeita a vontade dela, caso seja ela que esteja dando negativa pra ele. Mas na classe ali, ó, ele sai andando. Se for uma coisa que a mulher foi um pouco abusada, ali, um pouco falta de educação, ele não vai bater de frente, ele não vai ficar discutindo com mulher. Não faz sentido. Homem com a masculinidade saudável, ele não quer ficar reativo com mulher. A mulher é namorada dele, a mulher é mulher dele, e tá irritando, ele tá fazendo alguma coisa, ele sai de perto, ele se afasta dela. Ela vai respeitar muito mais esse homem. Porque o homem que vem pra cima dela pra querer... Porque o homem que grita, o homem que bate de frente, o homem que briga, é o homem que já não tá tendo respeito da mulher. Se você for pensar bem, você tá chegando ao ponto de ter que ficar se estressando e ficar discutindo e ficar gritando algo do tipo, é que ele já perdeu o respeito dessa mulher. E o homem odeia ser desrespeitado. Então o homem que se respeita, se defende, ele não cai nisso. Ele não cai nisso de ficar reativo. Ele não vai... Até se a mulher for uma mulher que ele nem ficou ainda, tá tentando ficar, e a mulher dá não, ele não vai fazer aquela cara de puto, de chateado, de nada. Por quê? Porque o cara que não tá em escassez, o homem que tá em abundância... O homem que tá satisfeito, com a autoestima boa, não sei o que, não faz o menor sentido ele ficar querendo demonstrar pra uma mulher que ela foi capaz de desestruturar ele emocionalmente. Se ele der esse mole de mostrar pra mulher que ele ficou desestruturado emocionalmente por causa dela, ele bota ela aqui, ó, num pedestal, entendeu? Então nenhum homem quer isso, né? Nenhum homem quer uma mulher, ó, com jogo ganho, né? Mulheres... Eu tô falando isso, bom pra vocês também, tá? Não tô falando isso contra mulheres, porque eu também sou mulher, e eu estaria indo contra eu mesma, e eu não tô aqui pra fazer tipo, pra agradar ninguém. Eu não gosto de homem que vem dar ataquezinho, até em WhatsApp mesmo. Teve um cara uma vez que mandou uma mensagem, eu tava com uma obra aqui em casa, um barulho, mandou um áudio. Como é que eu ouvi um áudio com barulho de furadeira aqui? Eu ouvi e não... Eu ouvi, entrei na conversa, deu aquele ticado azul, né? Eu vi que tinha mandado um áudio, mas eu não tinha como ouvir por causa do barulho. Não escutei. Ele foi lá e apagou. E antes de eu escutar... E aí eu perguntei, apagou por quê? Mandei escrito, né? Aí ele, quem visualiza e não escuta não merece. Eu falei, muito mimimi. Entendeu? Quando a mulher vê isso, a mulher pensa, tá, se por tão pouco... O cara já tá querendo arrumar uma treta. Imagina se fosse um namorado, se fosse alguém mais, sabe, mais sério, e encher o saco. De repente aquele cara ciumento, píssico, entendeu? Então a mulher, ela já fica com medo. Porque, obviamente, se ela se relacionar mais intimamente com um homem que dá ataquezinho de pelanca, que fica putinho e fica reativo, ele, imagina, se dentro de casa ele se estressar em alguma coisa e ele quiser, né, ficar muito agressivo com ela. Então a mulher, ela tem medo. Ela tem medo de homem reativo. Então os homens que quiserem ter uma mulher de alto valor do lado, eles não vão discutir com mulher, ser reativo, ficar demonstrando que fica com raivinha. Birra, a famosa birra, né? Eu costumo falar para minhas pacientes que homem nem sabe, mas eles fazem birra. Igual criança faz birra, quando a mulher não faz o que ele quer. Então, homens, por favor, essa é a mais importante de todas as dicas. Não faz cara de chateado com mulher, não fica reativo com mulher, ignora, sai andando, sai de perto, fica na tua, mostre que você é um homem, que você controla a tua fúria, entendeu? Porque vocês têm essa coisa mesmo da testosterona, mas isso aí é pra você usar na hora certa, você é pra usar no esporte, você é pra usar no trabalho, ali na hora que você tá competitivo, ali, batalhando pelo teu pão de cada dia, isso aí em outras situações, né? Bandido não, brincadeira. Quando ele estiver numa situação de perigo, né? Ele às vezes precisa ou luta ou fuga, né? Mas aí eu vou fazer um vídeo sobre ansiedade, aí eu explico melhor essa coisa de como usar nossos hormônios, né? A nossa ansiedade pro bem, o homem, no caso do homem, a testosterona pro bem. Beleza? O vídeo já ficou meio longo. Dúvidas? Coloque aqui nos comentários, vocês concordam, vocês discordam.
Eu não falei dos pontos, coisa de... Não entrei em muitos detalhes de outras características, porque vai ter que ser de pouquinho em pouquinho mesmo, senão o vídeo fica muito longo. Mas, por favor, se inscrevam no canal, para ajudar meu canal a crescer. Dê um like ou um dislike, mas dê alguma coisa. Beijo!